Vamos lá, alunos do nono ano, vamos estudar um pouco de geometria hoje. Hoje a gente vai trabalhar a circunferência, seus elementos e propriedades. Antes de que a gente se despedisse, antes da quarentena, a gente trabalhou um pouco de circunferência, mas agora eu retornei todos os conceitos para que a gente possa avançar, tá ok? Bom, nós já conversamos sobre isso, mas a circunferência é muito importante, depois você lê isso com calma, né, em várias áreas do conhecimento, mas principalmente ela despertou grande interesse dos astrônomos por conta também da forma, né, das órbitas dos planetas, da forma dos próprios planetas, enfim, dos astros, e é muito importante nos objetos, na construção de objetos à nossa volta, né, e daqueles que nós utilizamos na nossa casa, enfim. É muito importante. Bom, o que é a circunferência? A circunferência é um lugar geométrico, isto é um lugar geométrico, né, de todos os pontos do plano que estão localizados a uma mesma distância r de um ponto fixo, que é o centro. Então, todos esses raios, quando eles encontram a superfície aqui, eles formam a circunferência que a gente conhece. E aqui eu coloquei o círculo para a gente nunca esquecer de que círculo e circunferência não são a mesma coisa. Circunferência é apenas o contorno do círculo e o círculo é a circunferência e mais a região interna, que aqui eu estou mostrando de azul para vocês. Bom, quais são os elementos da circunferência? Nós temos o raio, que a gente já viu, são infinitos raios, aqui eu destaquei um para a gente apenas lembrar, né, do que é o raio. Diâmetro é a maior de todas as cordas da circunferência, né? Corda é o segmento que une dois pontos distintos da circunferência, também eu destaquei uma aqui para você, e mais o diâmetro, que é a maior de todas as cordas. Nós temos vários diâmetros, né? E uma propriedade importante sobre isso é a gente lembrar que o diâmetro ele é constituído por dois raios. Então, se num problema eu te dou o diâmetro e você quer o raio, você pega o diâmetro e divide por 2. Se eu te dou o raio e você quer o diâmetro, você pega o raio e multiplica por 2. Ok? Aqui também eu mostrei o arco, né? Aqui nós temos esse arco aqui que eu apontei para você de azul, apenas para representar todos os arcos da circunferência. Bom, perímetro da circunferência é algo que a gente já trabalhou bastante no 8º ano, mas, enfim, né, nós sempre vamos precisar lembrar, né? Comecei aqui a falar do π para a gente lembrar de que tudo começa pelo π. Os matemáticos perceberam que todas as vezes que dividiam o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, encontravam o mesmo valor, aproximadamente o mesmo valor, que é o π, né? Aproximadamente 3,14, mas é um número irracional, portanto, infinitas casas decimais. Aqui eu coloquei só um pouquinho para você ter noção dessa infinitude. Mas, continuando aqui, trocando D por 2R's e passando isso para o primeiro membro, nós temos o C, que é o comprimento da circunferência, 2πr. Então, é daqui que vem essa relação que nós tanto utilizamos. Agora, se eu te dou o diâmetro, você não precisa dividir por 2 para usar essa fórmula. Você pega 2R's e troca por D de novo. E fica πd para você poder calcular normalmente. Bom, nós vamos estudar 3 posições relativas em relação à circunferência. Primeiro, posição de ponto, posição de reta e posição de circunferência que tem lá no slide. Posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Um ponto pode ser interior, observe, distância entre o centro e esse ponto menor do que o raio. Ele pode pertencer à circunferência ou em cima dela, então a distância vai ser o próprio raio. E ele pode ser exterior, a distância entre o centro e ele será maior do que o raio. Retas. Retas podem ser em relação a uma circunferência secante, toca a circunferência em 2 pontos. Não confunda com corda, isso é uma reta. Corda é só esse segmento que une esses 2 pontos aqui. Uma coisa importante é o seguinte: se a reta é secante, a distância entre o centro da circunferência e ela é menor do que o raio, mas também uma coisa importante aqui: qualquer segmento, qualquer reta que passe pelo centro e toque essa secante,
vai ser perpendicularmente. Se passar pelo centro, vai ser perpendicularmente e mais, vai dividir esse segmento bem no meio, ou seja, esse corte aqui é no ponto médio. A reta pode ser tangente, tocar a circunferência em apenas um ponto. Propriedade importante, bem nesse ponto vai ser perpendicular, vai fazer 90 graus. E a distância do centro até ela é o próprio raio. A reta pode ser externa, exterior. A distância entre o centro e ela vai ser maior do que o raio. E agora a posição relativa entre duas circunferências. Já vimos o ponto, já vimos em relação à reta, agora em relação às próprias circunferências. Bom, as duas circunferências podem ser internas, observe, não se tocam, depois de uma olhada nessa propriedade aqui, né, que a distância entre os dois centros das circunferências vai ser menor do que a diferença entre os raios. Pode ser tangentes internas, veja, estão se tocando internamente, mas apenas um ponto, ó, aqui só raspando. A distância entre os centros é igual à diferença entre os raios. Elas podem ser secantes, ó, parecida com a estrutura dos anéis olímpicos, toca em dois pontos e a distância entre os centros é maior do que a diferença entre esses raios e menor do que a soma. Elas podem ser tangentes externas, tocando um único ponto, mas por fora, uma da outra. A distância entre os centros vai ser a própria soma dos dois raios, isso dá para ver tranquilo, né? Que daqui até aqui tem esse raio mais esse. E as circunferências podem ser externas, a distância entre os centros vai ser maior do que o raio, obviamente, que somando isso com isso, ainda vai sobrar esse pedaço aqui, seja maior do que o raio. Bom, ângulos na circunferência. Primeiro vamos entender o que é arco. Arco é qualquer curva aqui da superfície da circunferência, pode ser um arco de 30 graus, de 60 graus, ou pode ser metade da circunferência, 180 graus, ou pode ser a curva toda, 360 graus. Mas é arco. E um arco tem as suas extremidades A, B. Observe que esse ponto A e B não fizeram só esse arco vermelho aqui, o preto também. Então, eles são extremidades de um arco menor e de um arco maior que juntos dá a volta toda, que é 360 graus. Como a gente representa? Põe as extremidades e uma curva em cima delas. E como a gente lê? Arco AB. O ângulo central. Ângulo central, o vértice dele é no centro. Observe aqui o ângulo alfa. O que é que a gente sabe sobre o ângulo central? Que ele tem a mesma medida do arco. É só a gente lembrar que essas semi-retas aqui, que constituem o ângulo alfa, são infinitas. Então, tanto faz medir aqui, quanto medir mais para cá, tem a mesma medida do ângulo central. Ângulo inscrito, observe o que quer dizer inscrito. O vértice dele bem em cima da circunferência. Pertence à circunferência. O que é que a gente sabe sobre ele? O que é importante a gente saber? Que ele é metade do arco que o contém. O central é o mesmo do arco que o contém, a mesma medida. O inscrito é metade do arco. Mas o arco não é o próprio central? Então, eu troquei o arco AB, nesse caso AD, por alfa, que é a mesma medida, dividido por 2. Ângulo inscrito, propriedade importante. Se os ângulos inscritos em um mesmo arco, se os ângulos são inscritos em um mesmo arco, ó, observe aqui, o ângulo C, arco AB contém ele. O ângulo D, o mesmo arco AB. O ângulo E, o mesmo arco AB. Se eles estão inscritos em um mesmo arco, se um mesmo arco contém todos esses ângulos inscritos aqui, eles todos têm a mesma medida, que nesse caso aqui é 50. É inscrito metade do arco, metade de 100, 50. 50 esse e 50 esse também. Bom, gente, essas são as coisas principais que a gente tinha para ver. Nós vamos fazer os exercícios que foram solicitados do livro e vamos lá no grupo combinar essa correção, como vai ser, tá bom? E aguarde as próximas apresentações que nós vamos fazer e vamos estar avisando lá para vocês. Beijo!